Sabe-se hoje que cerca de 20% da população mundial apresenta algum grau ou de insuficiência ou de deficiência da vitamina D. A vitamina D é conhecida por estimular e favorecer e fazer a absorção do cálcio no intestino, e isso favorece a formação do osso, a preservação do osso. Entretanto, a vitamina D, ela está presente em pequeníssimas quantidades na nossa alimentação. Ela aparece principalmente nos chamados peixes azuis, sardinha, cavalinha, salmão, atum. E mesmo assim, para que se tenha uma quantidade adequada de vitamina D para o funcionamento dessa absorção do cálcio, é necessário que se ingira uma boa porção de peixe semanalmente, o que não é factível em termos reais. Felizmente, a vitamina D é fornecida de graça quando nos expomos ao sol. Os raios ultravioleta do sol, incididos sobre a nossa pele, estimulam a transformação de uma substância hidrocolicalciferol em vitamina D. É importante que se saiba que o sol das manhãs, o sol do final da tarde, não tem essa capacidade. Nós temos que nos expor ao sol forte, entre 10 e 14 horas. O mesmo sol que pode levar a alguns tipos de câncer de pele. Isso faz ou fez com que os médicos, de uma maneira geral, desestimulassem a exposição ao sol. Entretanto, essa exposição ela deve acontecer em torno de 10 a 15 minutos, 2 ou 3 vezes por semana, o que já garante uma quantidade de vitamina D adequada. Ninguém precisa ficar pelado no sol. É suficiente que o sol seja apanhado nos braços ou nas pernas, tendo o seu cuidado de usar um protetor solar no rosto. Se a pessoa passar protetor solar nos braços, nas pernas ou no corpo e for ao sol, ela não vai fabricar vitamina D. Vou repetir. Mais ou menos 20% da população mundial tem deficiência de vitamina D. Quanto mais longe essa pessoa morar do Equador, seja mais ao sul, mais ao norte, menos vitamina D ela vai fabricar e vai ter. Nós, brasileiros, temos sorte de estarmos num país tropical, próximo ao Equador. O Equador passa lá no norte do país e nós recebemos uma incidência grande de sol. Mas mesmo assim, 20% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. Isso faz com que haja uma fraqueza nos nossos ossos e a criança pode desenvolver o chamado raquitismo, uma situação extrema de fraqueza com fraturas frequentes. O adulto pode desenvolver a chamada osteomalácia, uma situação de fraqueza óssea com dor e fraturas. E o que nós conhecemos mais é a osteopenia ou a osteoporose, que se desenvolve a partir da idade média dessas pessoas, na mulher pós-menopausa, no homem após os seus 60, 70 anos de idade. Hoje existem observações confiáveis de que a vitamina D se mostra essencial na prevenção de certas doenças. Essas observações estão sendo testadas por trabalhos científicos e, por enquanto, não existe uma comprovação absoluta, não existe a evidência científica de que isto é real em termos gerais, mas as observações até agora realizadas mostram que as pessoas que têm níveis adequados de vitamina D
tem uma chance menor de desenvolver doenças cardíacas, doenças cerebrais tipo Alzheimer, câncer, principalmente os de cólon, intestino grosso, asma brônquica, e essas pessoas têm essa situação e isso se atribui ao nível adequado de vitamina D. A vitamina D, ela pode ser detectada no laboratório e se os níveis são abaixo de 20 nanogramas, disse que há uma insuficiência de vitamina D. Se os níveis estão entre 20 e 30 nanogramas, falamos numa deficiência. E os níveis adequados são acima de 30 nanogramas. A vitamina D, para provocar uma intoxicação, teria que ser usada num nível absurdo, doses monstruosas que ninguém faz. As doses que a medicina usa são perfeitamente cabíveis ao desenvolvimento de uma situação de saúde. Quando os níveis da vitamina D atingem valores acima de 150 nanogramas, daí sim pode ocorrer intoxicação. Mas é uma coisa inviável, nunca irá acontecer, é muito difícil. Existem suplementos de vitamina D para completarmos os níveis de cada pessoa. Normalmente, nós pesquisamos a vitamina D nas pessoas que têm osteopenia, que têm osteoporose ou têm um perfil para desenvolverem essa doença. Idade, peso, tabagismo, pós-menopausa, fraturas que já aconteceram, nos induzem a pensar na osteoporose. Daí, para realizarmos o tratamento, é importante sabermos o nível de vitamina D. Mas pessoas que tenham doenças crônicas, pessoas que tenham doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, como o lúpus, a tireoidite de Hashimoto, pessoas que se apresentam com queda do estado geral, pessoas que tenham doenças pulmonares que se repetem, doenças intestinais. Então é importante que também investiguemos aí os níveis de vitamina D e, se apresentarem insuficiência ou deficiência, possam ser tratados. Como disse, existem medicamentos hoje baseados apenas em vitamina D e que facilitam esse tratamento, sejam em gotas, sejam em comprimidos. É importante que pensemos nesse assunto, discutamos esse assunto e aguardemos ainda as evidências científicas para comprovar outras indicações do uso da vitamina D para a nossa população. Repito, por enquanto, o que é bem definido é que a vitamina D é essencial para a absorção do cálcio no intestino. Todo o cálcio que ingerimos, seja através dos alimentos, e os alimentos de modo geral têm cálcio, ou seja através de suplementos, comprimidos ou tabletes de cálcio, eles vão parar no intestino e se o indivíduo não tiver um nível adequado de vitamina D, esse cálcio vai ser perdido. Praticamente absorve-se de todo o cálcio ingerido cerca de 15%. Com a vitamina D em dose adequada, essa absorção aumenta para um pouco mais de 40%, que é extremamente interessante para o nosso organismo. Então, vitamina D é algo para pensarmos e, em certas situações, avaliarmos se as pessoas têm necessidade de um suplemento ou não.